Olá, eu sou a Sandra Costa, este é o programa Universo Holístico e a nossa conversa de hoje, quem decidiu o tema foi você, através da votação que nós fizemos na semana passada. Nós vamos conversar a respeito dos florais de Bach. E eu quero inclusive deixar aqui a informação de que os florais ganharam por apenas 2 votos de diferença da constelação familiar. Então, em respeito às pessoas que votaram bastante também na constelação, a semana que vem eu vou conversar a esse respeito. Mas esse é o tema da próxima semana. Hoje, então, nós conversaremos sobre os florais de Bach. Os florais de Bach são essências de flores inglesas descobertas na década de 30 por Dr. Edward Bach. Dr. Edward Bach, ele era um médico, homeopata e bacteriologista, que percebeu, então lá na década de 30, que as pessoas internadas no mesmo hospital, fazendo o mesmo tratamento de saúde, umas melhoravam e outras não. E aquilo deixava ele extremamente intrigado. Porque se a pessoa tem a mesma doença, toma o mesmo remédio, por que uma evolui tão bem e outra não? Ele foi conversar com essas pessoas para poder compreender o que estava acontecendo com elas. E através dessa conversa descobriu que aquelas pessoas que não apresentavam melhora física, elas haviam passado por uma questão emocional que afetava nessa questão da melhora física. O que elas tinham passado? Por algum grande trauma, tinham terminado um relacionamento, tinham perdido um ente querido, tinham sofrido um acidente, enfim, alguma coisa tinha impactado a vida emocional delas e isso afetava na melhora física. Dr. Bach, então, conseguiu, através dessas 38 essências que ele criou, direcionar o tratamento para níveis de grupos de pessoas específicas. Então, dentro do tratamento floral, nós conseguimos abarcar uma série de possibilidades. Então, quais são os sintomas que a pessoa pode ter? Sintomas físicos ou sintomas emocionais para que o tratamento faça efeito. A parte mais interessante com relação ao tratamento floral é que ele não tem contraindicação. Pode ser feito uso de por bebês, por crianças, por adolescentes, por adultos, por idosos, por gestantes, por plantinhas, por animais, até mesmo espirrar no ambiente é possível. Porque, como eu disse, não tem contraindicação. Independente da pessoa fazer uso ou não de qualquer outra medicação. Como é feita a avaliação para o tipo de floral que a pessoa precisa? Então, o terapeuta avalia os sintomas que a pessoa apresenta naquele momento. Podem ser sintomas de ansiedade, de tristeza, de depressão, de irritabilidade, dificuldade para dormir, excesso de pensamentos. Pode ser até um sintoma físico, no sentido de estar com o intestino preso ou estar com alguma outra dificuldade. Então, o cliente vai informar quais são os sintomas daquilo que ele está passando através de uma consulta. Nesse caso, é possível até fazer uma consulta online, porque você só vai conversar para entender a dinâmica do cliente. E existem aí várias formas de se chegar à conclusão de quais são os florais mais indicados. É claro que cada caso é um caso, eu gosto muito de atender a pessoa personalizadamente, então aquilo que a pessoa apresenta e diante da nossa conversa, usando muito da intuição, como será a escolha dessas flores. Mas nós colocamos dentro de um vidrinho de floral as 6 essências das flores de Bach. Então, o atendimento pode ser online e a entrega do floral é feita logo em seguida. Mesmo que seja online, dá para enviar via correio ou entregar pessoalmente para a pessoa dentro dessa possibilidade. Como é que se toma o floral? Você vai pingar algumas gotinhas 2 vezes por dia. Eu gosto muito de usar 2 vezes por dia para facilitar a vida das pessoas. 10 gotinhas de manhã, 10 gotinhas à noite. Pinga direto na boca. E você faz o uso de muita água durante a toma do floral. Porque lembra, a gente está tratando durante o processo aí dos florais as questões emocionais. Então, quanto mais água você bebe, mais xixi você faz, mais vai mandando embora essa gama de emoções que não estão bem resolvidas dentro de você. Muitas pessoas, às vezes, muitas pessoas perguntam assim, posso repetir o vidro de floral? Eu não aconselho repetir o vidro de floral porque a gente trata aquela questão pontual. Então, não é porque aquele floral fez bem daquela vez, ele vai fazer bem de uma outra vez. Porque são coisas bem específicas que a pessoa passa. E o ser humano, ele é muito
rico em conteúdo naquele momento. Nem sempre as pessoas têm a mesma reação. E por que não é legal repetir o vidro de floral? Porque a ideia é, se você está tomando esse floral, significa que ele vai fazer um efeito, seja de diminuir os sintomas ou de acabar com eles. Então, se você repete o vidro quando termina, ele não vai fazer efeito, porque o efeito dele já foi conquistado na diminuição ou na eliminação dos sintomas. Então, muitas pessoas às vezes falam isso, porque eu repeti o vidro e não percebi o mesmo efeito. Não vai ter mesmo o mesmo efeito, de verdade. Os florais, como eu disse, eles não têm contraindicação e você pode ir fazendo uso deles durante o tempo que você julgar necessário, porque o floral, quem determina o tempo de tratamento é o cliente e não o terapeuta. É você quem vai dizer como é que você está se sentindo e como é que está sendo o efeito dele para você. Existe um floral muito utilizado pelas pessoas em circunstâncias emergenciais. O nome dele é rescue, que significa emergência mesmo, resgate em inglês. Então, ele é um floral que ele já vem com 5 flores prontas dentro dele e que você encontra com facilidade, na maioria das vezes, em farmácia de manipulação. Então, são florais que são utilizados, essa composição específica ela é muito utilizada para momentos de caos, onde a pessoa passa por uma grande situação, onde ela não consegue passar pelo terapeuta ou precisa de alguma coisa para apoiá-la naquele momento específico. Muitas vezes, durante a consulta, se a pessoa apresenta muitos sintomas, nós começamos, inclusive, orientando que ela tome um rescue, para depois, numa segunda sessão, dar alguma coisa mais específica para ela. Por que a gente não trabalha com muitas essências dentro do vidrinho de floral? Porque a ideia é equilibrar a pessoa. Se você coloca um monte de essência junto, a tendência é que a pessoa fique desequilibrada, ela pode ficar mexida demais emocionalmente e ao invés dela melhorar, ela pode ter uma piora dos sintomas antes de apresentar alguma melhora. Então eu gosto de trabalhar com 6 essências para poder dar esse suporte, esse equilíbrio necessário. Eu no consultório, e até mesmo quando faço atendimento online, eu gosto muito de fazer uma mistura de florais. Eu não trabalho só com os florais de Bach, eu trabalho também com os florais do Joel Aleixo. Então, quem é Joel Aleixo? Ele é um terapeuta brasileiro que desenvolveu uma linha de florais da Mata Atlântica, então são flores 100% nacionais. E ele tem 99 essências, né? O Dr. Bach tem 38, o Joel tem 99, e eu gosto muito de trabalhar nessa mistura, nessa composição das 2 essências juntas, porque os florais do Joel, eles não tratam só no emocional, eles tratam também físico, mental, emocional, energético e espiritual. Então, quando se faz o tratamento, ele é bem abrangente. Então, eu gosto muito de utilizar os florais de Bach como base do tratamento e os florais do Joel para dar uma mexida naquilo que a pessoa precisa. E o resultado é muito rápido. Claro que vai depender de pessoa para pessoa, mas em média de 3 a 5 dias ou no máximo 7 dias para a pessoa poder perceber a diferença do estado emocional dela, para o equilíbrio ou desequilíbrio. Do desequilíbrio para o equilíbrio, na realidade. Gosto muito, em alguns casos, de trabalhar com uma superdosagem, onde a pessoa vai tomar o floralzinho a cada 2 horas. Isso ajuda quando a pessoa está muito em desequilíbrio, muito ruim, para recuperá-la com mais facilidade. Bom, essas são algumas informações a respeito da terapia floral. Como eu disse, é uma técnica que existe a possibilidade do atendimento online. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser agendar o seu atendimento, eu estou à disposição aí através do WhatsApp, o DDD é 11 95794 7776. Eu agradeço muito a sua companhia. Quero que você dê um like, se inscreva nos nossos canais, Zion Cursos e Terapias. Então, estamos aí YouTube, Facebook, Instagram. E conto com vocês. Semana que vem eu volto para falar de constelação familiar, mas vai ter uma outra votação aqui essa semana para nós agendarmos aí qual vai ser o tema da semana do dia 27 em diante. Até mais, gente!